Olha, você deve ter ouvido falar e muito sobre as principais agências de classificação de risco mundo afora, elevando a nota de crédito do Brasil. Mas o que é que vem a ser, de fato, uma nota de crédito? Para que é que serve isso? O que é que acontece quando a gente perde na classificação ou quando a gente é elevado nessa classificação pelas agências de classificação de risco espalhadas pelo mundo afora? É o tema que a gente discute a partir de agora com o economista e professor universitário, professor Reinaldo Ruben, que está em Porto, uma cidade portuguesa, e que nesse momento gentilmente nos atende. Professor, um bom dia. Bom dia, meu caro Elias. Professor Reinaldo Ruben, o que de fato vem a ser uma nota de crédito, professor? Olha, na realidade, o que acontece é que os investidores internacionais, dentre eles fundos de pensão, fundos de investimento, usam as notas dadas por essas agências de classificação de risco, chamadas agências de rating, como a Moody's, a Fitch, a Standard Poor's, né, para avaliar o nível de risco, né, de investimento nesses países, ou seja, qual é o risco de eu investir num título e não sofrer um calote. Eu diria, numa linguagem bem objetiva, que é uma nota que avalia, né, diferencia os bons pagadores dos maus pagadores. Quem tem notas elevadas nesses rates tende a ter mais facilidade de atrair investimentos externos, né, desses fundos, como eu te falei. Tem fundo, inclusive, que utiliza isso como uma regra, o país ser grau de investimento, que significa dizer ele ter uma nota que afasta o risco de calote para poder realizar seus investimentos. Eu estava dando uma olhadinha hoje, Elias, no mercado. Você já tem alguns indicadores, não é, que refletem essa melhoria na classificação de risco do Brasil. Por exemplo, há 2 meses atrás, o risco país para avaliado, por exemplo, a investimentos em 5 anos, estava com uma pontuação de 280 pontos. Hoje está em 162. Então, houve uma queda considerável do risco nesse indicador país. O Brasil pagava pelos títulos de 10 anos no mercado internacional quase 13%. Há 2, 3 meses atrás, hoje está pagando 10,9%. Então, você já vê aí indicadores de que os investidores externos estão vendo o país, não é, do ponto de vista da política, mais especificamente macroeconômica, né, que é a política de gestão, tanto fiscal como monetária, que ele está indo numa direção correta. E eu, particularmente, faço essa avaliação também, por 2 razões. A primeira é porque o governo atual tem conseguido, de fato, avançar no Congresso Nacional uma agenda fiscal que é uma agenda fiscal muito mais racional. Por que muito mais racional? Do ponto de vista tributário, porque tenta, inicialmente, do lado do consumo, que é o que está agora sendo tramitando no Congresso, no Senado, a questão, não é, da regressão desse imposto, a questão da má distribuição desse imposto setorial, enfim. Então, esse é um ponto. Já passou na Câmara, está no Senado. O segundo é uma regra muito mais inteligível, não é, de controle de gastos do governo, preservando a capacidade de investir em infraestrutura social, investimento em tecnologia, enfim, que também já passou na Câmara e está tramitando no Senado.
Então, você tem que, do ponto de vista fiscal, que é um indicador importante para essas agências, em função da relação dívida-PIB, você tem um bom encaminhamento. Onde é que a coisa, do meu ponto de vista, está pegando? E está pegando totalmente despropositadamente. É na questão do Banco Central de Juros. Ou seja, está faltando uma melhor articulação da política monetária com a política fiscal. Ou seja, mesmo que o Banco Central decida baixar a taxa de juros até o final do ano para 12%, você ainda vai ter uma taxa real, Elias, perto de 7%. Isso é uma taxa muito alta para um país que tem a necessidade de realizar investimentos para o setor produtivo, porque isso, como é a menor taxa, repercute no crédito para o consumo, repercute no crédito para as empresas. Então, eu acredito que nós estamos avançando do ponto de vista fiscal de uma forma satisfatória, mas existe esse problema do lado, não é, do Banco Central, que não consegue, de uma certa forma, sair da narrativa de que existe um risco inflacionário quando você tem todos os indicadores mostrando na direção contrária. A inflação ela vem cedendo, você agora tem essa nota de risco que caiu, você tem o avanço, não é, da agenda fiscal, agora isso está começando a impactar no setor real da economia. Você já tem sinais de desaceleração, a indústria continua patinando, né? A gente foi muito favorecido no primeiro trimestre com o efeito soja, que foi o efeito, né, da pecuária nas contas públicas. Então, de uma maneira geral, é isso, Elias. Essa nota ela vem refletir justamente essas mudanças que têm sido realizadas, que eu particularmente acho que está na direção correta. Bem, parece-me que todos os indicadores, e a nota de crédito é um indicador de extrema relevância, professor, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, dado a forma como isso é feito, a seriedade como isso é encarada pelos organismos internacionais. Essas notas são levadas em consideração pelos bancos centrais afora, pelos economistas e, principalmente, né, pelos empresários que vão se relacionar, os acordos que são feitos. Essas notas de empresas que trabalham, lidam com a classificação de risco mundo afora, elas têm uma respeitabilidade, uma credibilidade muito grande. Isso não é colocado gratuitamente, tanto que nós estamos ainda numa situação de grau especulativo, né? A gente ainda não é grau de investimento. Professor, gostaria até que o senhor pudesse fazer uma distinção nesses dois ambientes. Bem, foi muito bom você ter chamado a atenção a isso, né? Veja, em 2008, nós conseguimos o grau de investimento por duas empresas de rating, se não me engano, foi a Fitch e a Standard Poor's, e em 2009, a própria matéria traz disso, da Moody's. O grau de investimento é aquele nível onde está afastado o maior risco de calote. O nível especulativo, esse risco não está plenamente afastado, mas, na realidade, o país está num processo, né, de ir, dependendo da nota que ele, se não me engano, isso começa a partir de B, B1, eu não estou com todos porque elas usam uma nomenclatura diferente, mas a ideia é mostrar que o país ele está caminhando, né, para uma situação de melhora na gestão da política monetária e de minimização desse risco de calote. Agora, é importante chamar a atenção para um aspecto, Elias. Em 2008, quando houve a crise, né, aquela crise financeira internacional, subprime, essas agências foram muito criticadas. Por quê? Porque elas davam nota de classificação de risco baixo para bancos que terminaram falindo, para papéis que
depois se descobriu que, na realidade, eles tinham um risco embutido muito alto, e essas agências elas sofreram, não é, uma crítica muito forte, né? E isso leva alguns a tentar colocar essa questão do grau de investimento como uma coisa menor, porque, olha, essas agências, elas trabalham por interesse dos bancos, enfim. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não nego que houve isso por público, que essas agências, elas têm, obviamente, o nível de independência dela é algo que se coloca uma certa dúvida, mas o ponto central, Elias, é que os investidores, como você bem colocou, não é, os fundos de investimento, os fundos de pensão, utilizam a nota dessas agências como indicador dos seus estatutos. Então, não adianta a gente não considerar esse aspecto da nota como algo favorável, se isso, de fato, é considerado por quem nos empresta. Né? E isso tem um aspecto importante, Elias. Se a gente continuar nessa trajetória e atingir o grau de investimento, não é, que é o investment grade, que a gente ainda não alcançou, a gente ainda está no nível especulativo, como você tão bem lembrou, isso passa a ter um efeito também no custo de captação desses recursos, porque a taxa de risco, o prêmio de risco cai. Foi isso que eu estava tentando mostrar antes. Então, eu acredito que o que está se mostrando agora é que é possível ter uma política fiscal, não é, que tente corrigir a questão da regressão fiscal, tributária, tente ter uma regra mais inteligível, não é, de controle de gasto público, como me parece que é isso que está tramitando, diferentemente daquela regra totalmente sem sentido de congelar gasto público por 10, 20 anos, que terminou, na realidade, aquele teto virou uma abstração. Né? Agora, tem um detalhe, Elias. A relação dívida-PIB, ela depende, de um lado, da variação do estoque da dívida e do outro, do PIB. Um fator importante é o crescimento da taxa de juros. Se a taxa de juros cresce acima da taxa de crescimento do PIB, mas por mais que você tenha uma política fiscal, não é, tanto do ponto de vista de gasto como tributária, mais racional, você termina tendo problema. Por quê? Porque a relação dívida-PIB, a não ser que você faça um superávit expressivo, que isso tem consequências sobre investimento, sobre toda uma agenda que é preciso ser levada em consideração, você não consegue baixar a relação dívida-PIB. Então, eu acredito que, na realidade, esse resultado, nós estamos aí, né, havia uma desconfiança muito grande no início do ano em relação ao governo que está entrando do ponto de vista da política macroeconômica, se bem, Elias, que já no início do ano já existiam pesquisas que mostravam que, fora do Brasil, os investidores estavam muito mais animados do que dentro do Brasil, ou seja, fora do Brasil havia, uma aposta que, na realidade, seria possível ter responsabilidade fiscal e com responsabilidade social, que eu acho que é o grande desafio. Bem, professor, os números mostram, a gente está com uma certa estabilidade. Por exemplo, o dólar hoje abriu em queda, R$ 4,71, é um valor que a gente não observava há um bom tempo. Nós temos aí os analistas do mercado financeiro e esses números foram apresentados agora pela manhã, meia hora atrás, reduzindo novamente a previsão de inflação deste ano, que passa agora para 4,84%. É menor do que a inflação do ano passado, que chegou a 5,79%. É uma inflação que muito provavelmente ainda deve cair, porque os números estão um pouco mais estáveis ou em queda, mesmo com a volta dos impostos que compõem aí o preço total dos combustíveis. Nós tivemos uma certa estabilidade no preço dos combustíveis.
um pouco mais caro aqui em Maceió, porque a prática aqui é diferenciada também, mas o fato é que essa estabilidade em determinados quesitos que são poderosos no composto dos custos de um país que é essencialmente rodoviário, pode significar um pouco mais adiante mais um ingrediente para que essas taxas de juros não se mantenham nos níveis atuais, professor. Olha, Elias, veja bem, a taxa de inflação, ela reflete uma cesta de itens. Então, o que é que acontece? Você tem um mês que tem determinados itens que sobem mais, outros que caem. Então, a média dependendo da distribuição do peso, não é que vai mostrando o comportamento dessa cesta de bens no tempo em relação ao período anterior. É claro que, obviamente, em alguns momentos, né, essa taxa de inflação ela pode dar um repiquezinho, mas o elemento concreto é que a tendência dela é ir, na realidade, caindo, a não ser que, aí tem um detalhe importante, se você mantém uma economia estagnada por um bom tempo, a capacidade de produzir dessa economia vai diminuindo. E aí qualquer estímulozinho de demanda gera inflação. Mas não porque haja um crescimento extraordinário da demanda, do poder de compra das famílias, mas porque a capacidade de responder foi diminuindo no tempo. Esse é um risco que a gente corre. É por isso que é importante se rever essa política de juros, que não se justifica. Não tem, o próprio mercado considera a política hoje adotada pelo Banco Central como uma política bastante conservadora, não é? E começar a iniciar, de fato, uma agenda mais sustentável de crescimento, com investimento no setor real da economia. No setor real. Olha, eu vou te dar um dado aqui rapidinho, só para você ter uma noção do que eu estou querendo dizer. Olha, lá nos idos, lá no iniciozinho, em 95, faz um bom tempo, eu e você que somos já pessoas de uma certa idade, eu com bem mais idade do que você, não é verdade? Lembra lá de 95, o plano real, enfim. Eu andei fazendo uns levantamentos. Se você pegar a taxa acumulada, Elias, Selic, de 31 de dezembro de 95 a 31 de dezembro de 2022, o aumento foi de 5.131,02%. 5.131,02%. Sabe quanto é que foi que cresceu o PIB nominal? Não estou falando do PIB real, o PIB monetário nesse período? 1.564,37%. Sabe quanto é que cresceu a inflação, que é o IPCA, que é usado como referência pelo Banco Central para aumentar a taxa Selic? 522%. O dólar, Elias, que é um ativo que sempre se procura como está inseguro, 567%. Então, não tem sentido, para combater uma inflação de 522, você eleva a taxa de juros em 5.131. Eu estou tentando desvendar esse enigma, mas não está fácil. Entendeu? Então, há, de fato, um absurdo. O problema do juro do Brasil não é de hoje, é um problema que já vem assim há muito tempo, porque simplesmente no país se acostumou, as pessoas não se dão conta do que pagam de juros, coube a prestação no meu bolso, está tudo bem. O cheque especial, em lugar nenhum do mundo existe uma taxa daquela, e a gente está falando, Elias, da menor taxa do mercado, que é a taxa que o banco toma dinheiro emprestado a banco, que é a Selic. Aumentou 5.131, né, em 27 anos. Eu pergunto a você, e a taxa na ponta para as empresas e para os consumidores? Quanto não aumentou nesse período? Aí você vê quanto aumentou o salário real, enfim. Então, ou se corrige essa distorção brutal que existe na questão dos juros no Brasil, ou a gente vai ficar eternamente trabalhando para pagar juros. Obviamente, quem se beneficia é quem tem papéis. Tem agiota envergonhado por aí, professor.
Tem agiota envergonhado. Professor Reinaldo Rubens, sempre um prazer tê-lo por aqui. Um ótimo dia. Outro para você, Elias. Estou sempre à sua disposição. Forte abraço, meu amigo. Olha, professor Reinaldo Rubens é economista, professor universitário, nos atendendo nesse momento da cidade do Porto, em Portugal, conversando com a gente sobre nota de crédito.